Vou contar pra vocês o dia que eu descobri que a pessoa que eu tava ficando, que eu estava apaixonada, estava me xingando horrores por trás. E uma pessoa que eu não conhecia e que eu nem tinha intimidade me ajudou a sair dessa furada. Tudo começou numa festa que eu fui de um amigo meu e essa pessoa tava lá e a gente tava curtindo, tarararará. Foi depois de um show e a gente foi fazer aquele afterzinho, tipo, só que eu já tava bem cansada depois do show, vocês imaginam, né? Aí fiquei sentada assim, tomando um negocinho, aí chegou essa pessoa, a gente começou a conversar, lá, ele. Aí do nada a gente ficou e tal, de boa. Marcamos na outra semana de se ver, a gente saiu, foi jantar. Ai, só de falar me dá um... Não é vontade de chorar nem nada, porque eu já chorei horrores, que eu sou escorpiana, mas eu também choro, tá? É um choro de raiva e frustração, como eu pude ser tão idiota. Essa pessoa, tipo, me tratou super bem, a gente tava numa sintonia, sabe? Me fazia, tempos que eu não encontrava ninguém assim, que a nossa conversa batesse, que fosse, tipo, carinhoso, que eu pudesse ser o Pablo Rodrigues da Silva com essa pessoa, porque a coisa mais difícil, filhas, que eu enfrento é de ser eu mesmo com as pessoas. Parece que elas sempre esperam que eu seja a Pablo Vittar, tipo... E aí, tudo bom? Eu não sou assim 24 horas, amor. E com essa pessoa, eu tava super tranquila em mostrar que eu também tenho meus medos, que eu sou tímido, que eu gosto de certas coisas, que a maioria das pessoas acha um pouco estranho. Enfim, essas coisas, esses segredos que a gente não fala pra ninguém. Até que depois do carnaval, foi depois do meu bloco, eu gravei o clipe com as minhas filhas do N-Mix. Passei pela minha cirurgia de rinoplastia. Nem parece, né? Foi babado, inclusive. Já faço um adendo da cirurgia, porque eu sei que vocês são muito curiosos. Enfim, passei, a pessoa foi super solícita comigo, veio na minha casa, me ajudou naqueles primeiros dias ali, minha cara tava desse tamanho inchada, e eu tava falando assim, pronto, achei a pessoa maravilhosa da minha vida, vou namorar, vou mostrar, vou postar foto no Instagram e tudo, essas coisas bobas que a gente pensa. Eis que um belo dia eu estou deitada na minha cama, fazendo o gelo, né? Que é a máquina do gelo que você coloca no rosto pra desinchar o rosto, né? Ainda tá um pouco inchado, mas vai desinchar muito. Vai fazer 2 meses ainda da cirurgia. Mas eu já amei. Eu tô deitada esperando, né, o negócio fazer o efeito gelar. Aí eu recebo uma mensagem de um conhecido meu. Fulano está mostrando fotos suas íntimas em rodas de amigos. Não eram fotos, tipo, explícitas, tipo, olha aqui, meu negócio, sabe? Mas eram fotos íntimas que eu tirava e mandava pra essa pessoa. Não tava pelada, não tem nada disso que vocês estão pensando. Mas eram fotos íntimas, tipo... Não era pra pessoa estar mostrando esse tipo de conteúdo em roda de amigo, falando de mim. E aí veio a parte pior, porque as fotos foi o doce. Mas agora, o que vem agora é bem pior pra mim. A pessoa tava falando nessas rodas de amigo quanto eu era besta. Que ingênua, né, gente? Vamos falar aqui as palavras certas. Eu já tenho 32 anos, mas assim, gente, eu tive muitos poucos relacionamentos na minha vida. Contado nos dedos, assim. E eu nunca tive... como que falam? A liberdade de acreditar numa pessoa por completo. Porque desde a minha infância, desde tudo da minha vida... Eu sempre fui a gay rejeitada, a gay afeminada, a gay que ninguém queria ficar, logicamente. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Aí no dia que a gente encontra alguém que bate com as nossas expectativas, com os nossos gostos, que parece genuinamente com a gente, é frustrante, né? Porque você fala assim, poxa, realmente existe... amor, existe compaixão, existe essa conversa toda que a gente escuta. Mas aí eu descobri que era tudo mentira, né?
E aí eu demorei um pouco pra assimilar tudo. E aí eu já tava de cama por causa da cirurgia. Então, quando você faz uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia que mexe com o seu rosto, você fica um pouco mais manhosa, chora, lá. Então, nossa, foi horrível, porque se eu tava com a cara inchada, a minha cara dobrou de tamanho, de tanto que eu chorei. Mas, assim, um choro de raiva mesmo, tipo, como eu fui ser tão idiota. Mas uma coisa que a gente não pode deixar é de acreditar nas pessoas, né? Meu terapeuta fala que a gente tem que acreditar ainda que existem pessoas legais, pessoas boas. E é por isso que eu falo, a gente não pode viver a vida sempre achando que coisas ruins vão acontecer. As coisas ruins acontecem, mas a gente não tem controle sobre isso. Mas depois de tudo isso, gente, o que eu quero falar pra vocês é: se protejam de pessoas. Não falem da sua vida toda pra pessoas que parecem que vão ser o amor da vida de vocês. Tá? Que eu não contei nada assim, tipo, oh! Mas eu senti uma conexão com essa pessoa, eu senti uma intimidade, eu senti que eu podia ser eu mesmo com essa pessoa. E me frustrei. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez. E com certeza não vai ser a última vez. E o que eu tiro de ensinamento disso é: pra que eu viva mesmo, quebra a cara. Não dá pra ficar com medo de que essas coisas aconteçam, porque senão você se fecha. E eu não quero viver uma vida com medo, fechada numa bolha, assim. Porque eu tenho medo que as outras pessoas vão fazer comigo. O que eu aprendi nesses tempos de terapia que eu fiz é que a vida, meus amores, ela é assim, uma grande caixinha de surpresa. E vai que numa dessas surpresas eu encontre alguém legal e mostre pra vocês. Não que eu esteja procurando. Tanto que isso aconteceu de forma muito natural. E por isso que eu achei, tipo, poxa, que legal, né? Agora vai. Tipo, meu Deus. Uhul! Viado! E que isso sirva de ajuda pra alguém que tá passando por isso agora, ou que tá se envolvendo com alguém. Minha filha, cuidado. Às vezes a pessoa parece ser incrível. E às vezes a pessoa é incrível, né? Só que a gente esquece que as pessoas ainda continuam sendo humanos. E que homem é homem também, né? Vamos combinar? É babado. E pra pessoa que eu tô gravando esse vídeo, assistir esse vídeo, se você assistir esse vídeo, saiba que eu não tenho raiva de você, não guardo rancor. Eu espero muito que você prospere na sua vida. Você é uma pessoa muito legal. Seria muito legal se você tivesse sido legal. Mas é isso, gente. Eu espero um dia encontrar alguém que seja legal. Que eu possa ser o Pablo. E não ficar emulando a Pablo o tempo inteiro. Vocês entenderam? É difícil, né? É isso. Porque o que eu acho é que muitas pessoas veem em mim, chegam em mim querendo ficar com a Pablo Vittar. E não comigo. Mas brincadeiras à parte, gente, a vida é assim, tá? E não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas cada vez mais eu aprendo mais. E que esse aprendizado sirva de lição pra vocês algum dia. Beijo, a mãezinha está ótima. Tem show agora nesse sábado no Hop Pride da nossa turnê de 10 anos de carreira, que estreia agora. Tô trabalhando no meu álbum novo também, que é um álbum tá bem legal. E espero que vocês gostem também. Beijo!